Estamos de regresso amanhã CE, mais uma vez bem-vindos. E esses aplausos, por favor, para a Ana Costa, para o Pedro Paiva e para o Benji. Bem-vindos. Muitíssimo obrigada. Hoje é Dia Mundial do Cão. Para nós é todos os dias, não é? Para nós é todos os dias. Vamos falar aqui de um caso de educação, de educação canina, mas lembrar também que o Dia Mundial do Cão continua a ser importante porque continuamos a ter cães vítimas de abandono, de maus tratos, de toda a sorte de maldades que continuamos a ter que olhar para elas. No caso em questão, o nosso convidado Benji era um cão altamente perigoso, verdade, Ana? Tornou-se altamente. Como é que o Benji apareceu na sua vida? Não sei quê. O Benji apareceu na nossa vida porque ouvimos falar em cães de assistência e como tenho um filho com uma doença genética rara, achámos que seria bom para o Tiago ter um cão de assistência e contactámos uma associação, ou uma suposta associação, que era a Associação Portuguesa de Cães de Assistência, que supostamente treinava e certificava cães de assistência. Muito bem. Então, que idade tinha o Benji quando o conheceu? Eu conheci o Benji, tinha 2 meses. O Benji tinha 2 meses. Portanto, é a altura certa para começar a trabalhar o cão, neste caso. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós contactámos a associação, disseram que sim, que queríamos ter um cão de assistência, que ou comprávamos o cão à associação ou poderíamos arranjar um cão, desde que fosse das raças que indicavam, portanto, um deles o labrador, e que treinariam o cão para andar ao lado do Tiago. Nós conseguimos que uma família nos doasse o Benji, fomos buscá-lo com 2 meses, e supostamente era suposto... Contrataram um treinador, é isso? Contratámos o serviço dessa associação na pessoa do treinador, Rui que era Elvas, também que Rui chegou a Elvas. estar aqui. Nós tivemos aqui esse senhor como nosso Que era convidado. presidente e treinador da Associação E então Portuguesa o que é que de aconteceu? O que aconteceu foi que quem treinou o Benji fui eu e não o senhor Rui Elvas. Sim, mas pagou alguma coisa? Paguei. Eu só paguei 1.500 euros por nada. Mas há quem tenha pago muito mais. Ana Costa, houve muitos casos como o seu, muitos casos como o seu, até com quantias muitíssimo Muito mais elevadas. sim. Portanto, quando sai um cão na sua totalidade, o custo pode ficar em 8.000 euros com o cão. A mim foi-me dito quando eu fui que podia até 15.000 euros. Até 15.000, pronto. Olha, está a ver, ainda estava a fazer aqui 50%. Mas, na verdade, a Ana, então, foi-lhe doado o cão, como podia ser doado a qualquer um de nós, foi-lhe doado o cão. Com que idade é que o levou à associação? A associação, supostamente, quando eu fosse buscar o cão, tinha que vir ver logo o cão. Pronto. Aliás, era suposto a associação ver o cão antes de eu adquirir o cão, porque o cão poderia, pelo que depois percebi, é suposto ver se o cão tem algumas condições características. para E cão de não assistência. foi. Mandaram-me, ele disse que eu podia buscar o cão, eu fui buscar o Benji, trouxe-o para casa e ele disse que ia fazer a avaliação. E apareceu muitos meses depois de dar a insistência minha para avaliar o Benji. Então, que idade tinha o Benji quando começou a ser treinado? Alegadamente treinado. 6 meses, 7. Ele veio vê-lo com 6 meses. E depois... E depois apareceu, agora já não tenho bem a memória, mas uns meses depois ele só me dizia agora tens que fazer assim, agora tens que fazer... dava indicações. Não, agora tens que dizer não. Portanto, basicamente a Ana pagou um curso por correspondência. Foi. Eu descobri que até sabia treinar alguma coisinha. Muito bem, portanto o Benji, inclusivamente com esse treino, tornou-se agressivo. O que é que acontecia? Porque ele começou a ter algumas reações, para aí até há 1 ano, ele comportava-se lindamente. Com 1 ano começou a reagir a tudo e a todos. Ou seja, ele via uma pessoa na rua e começava mandava-se no ar e começava a ladrar para as pessoas. Certo. Se visse um cão, fazia a mesma coisa. Também não discriminava, era um cão que vai cães e pessoas. Não havia, tudo, fosse sim. cães, pessoas. E mesmo em casa, que sempre foi um doce, mesmo com crianças, com tudo, começou a ter... A gente metia-lhe a comida, ele comia, quando acabava de comer, virava-se a nós. Eu telefonei, inclusive, ao treinador, ao suposto treinador, Rui Elvas. a dizer que... Ao Rui Elvas, a dizer que... Olha, o cão está a fazer isto, mandou-se a mim. E ele disse, deixa-o sem comer 2 dias que isso passa. Muito bem. Pedro, entretanto, desesperada esta dona, portanto, esta cuidadora, a Ana Costa, desesperada, recorreu a ti. Sim. Como é que ela chega? Exatamente. Portanto, Bom, chegou de facto tudo isto, este cenário era o quadro. é verdade. Aliás, ainda hoje, isto é uma prova
que estamos aqui a fazer, porque o Benji nunca esteve em estúdio, nunca esteve num ambiente Querem ver? destes. Benji? Benji! Anda cá o teu número. Já vais à cara disto. Não. Não sei se a Ana pode? autoriza. Não pode, Ana. Não pode. Vai ao número. Anda cá, Vai lá. anda cá. Ai, que lindo, Anda que cá. lindo. Gordo, meu gordo, meu gordo. Ó, Benji, ó, Benji. A tia está com ciúmes, Benji. Exato. Benji. Tia Maia está com Ai, mais ciúmes. patas. Tia Maia está com ciúmes. Este era aquele cão que, na realidade, se atirava a toda a gente e mais alguma, verdade? Sim. E é assim que ele lindo. chega. E é assim que chega. E mais, fiquei ainda mais preocupado e foi isso que me fez agarrar esta dupla, porque ele começou também a demonstrar comportamentos de agressividade dentro da própria casa. Portanto, Mas, claro, nestas isso é situações. perigosíssimo. Portanto, se toda a conjuntura exterior à casa era preocupante, então dentro de casa ainda mais. Sendo colaborador, Fica- tradicionalmente não é Sim. uma raça Não é, agressiva, não é, pelo não é. contrário. Portanto, qualquer coisa aqui estava mal, Pedro. E que trabalho é que desenvolveste? Antes de mais, pus uns pontos nos is com a Ana e disse que me punha completamente à parte da questão de se trabalhar um cão de assistência, porque não é nem aquilo onde eu estou a trabalhar neste momento, e que não se pode confundir aqueles cães que trabalhamos, que é os cães de intervenções assistidas, com os cães de assistência, mas disse que a Ana poderia contar com a minha entrega para tentarmos então reabilitar o comportamento do Benji. E ser um cão de família como ser um hoje cão é. de família, exatamente. E para reabilitarmos o Benji, apostámos muito na formação da Ana. Portanto, e todo o trabalho que aqui está deve-se à Ana Na e não formação a da mim. Ana enquanto enfim, tutora e tutora cuidadora por e correspondência. educadora, não é? Porque Muito ser tutor é ser educador do animal, não é? Portanto, isto cada vez mais está presente no dia-a-dia dos tutores de agora. A educação não pode estar descurada em relação ao animal. Claro que aqui tínhamos vários processos, vários protocolos de reabilitação. A Ana recebeu esta formação, ainda hoje, falamos A Ana muitas não vezes se sobre importa isto. de chamar o Benji para que ele possa ser Ou apanhado então pelas fazemos nossas assim, querem câmaras. ver? Pois, Quer ver? Olha aqui, exatamente. onde é que está o Benji? Onde é que está? Olha, foi para o pé da dona agora não precisamos. É Estava porque aqui deitado, pronto, estava aqui ele viu deitado. aqui uma movimentação Benji, e senta. voltou ao ponto Olha, dele. senta. E só para que ele possa aparecer, porque senta. ele é que é a estrela, não é? É o Exatamente. Benji. Lindo. Pronto, e ainda hoje então estamos com protocolos de trabalho de reabilitação de condutas de agressividade, mas o que é um facto é que o Benji fala por si, não é? Certo. Portanto, Como é que diferenças são estas, Ana? São enormes. Eu passei a ter... Eu cheguei a uma altura que eu tinha medo do Benji, o que é para mim muito triste, chorei muito e o Pedro sabe disso. Não, e é assustador porque não se confia no animal que se tem em Exatamente. casa, não é? O, Pedro o meu próprio filho dizia: mãe, não tenhas medo, deixa de confiar. Ele está a olhar para mim. Ele está a olhar para mim. E eu, quem me conhece sabe que este cão é tudo para mim, mas eu cheguei a ter medo dele, o que é... Estava afeiçoada, claro. E em relação ao principal objetivo, que era quando o Benji entrou na vossa família? Pronto, o Benji entrou para ser cão de assistência. Depois de termos sido burlados, desisti completamente. Disse que não queria mais, o Benji ia passar... Eu sempre disse que o Benji, quando entrasse na família, desse para ou não para cão de assistência, iria sempre a ser da família Claro. e vai ser... Portanto, eu costumo dizer que ele é o meu filho de 4 patas. Tem Que idade é 3. que ele tem agora? Ele fez 3 anos, agora dia 22. E não nos vimos sem ele, portanto, onde a gente vai, ele vai. Mas nessa fase não era... Não sendo bem um assim. cão de assistência, como é a relação dele com o seu filho? Ele tem uma relação, sempre teve com ele de proteção. Mesmo nas fases más? Mesmo nas fases más, ele só fazia comigo. Portanto, eu não sei se era porque eu fazia o treino, porque era eu que lhe fazia o treino errado. Claro. E se era Lá está, comigo. foi o curso de correspondência, É coitado, porque não é? o senhor Rui Elvas, uma das vezes que eu o chamei porque o cão estava a ser agressivo, com a comida, quando acabava. Não era com a comida, era quando acabava a comida. Claro. Ele foi lá à casa e a reação, quando ele abriu a porta, a reação do Benji foi mandar-se ir a correr, a ladrar para ele. E a reação do senhor, para que o cão deixasse de ser violento, foi ser violento com ele. Mandou-lhe um pontapé e o mandou para trás. Que lindo, Portanto, que lindo. um cão que está a ser violento e leva é que violência em reagiu? si. Fiquei assim como... Não tinha lá assim uma frigideira para lhe dar com ela, e disse, não? o que é isto? E ele respondeu-me, eu não me magoei. Isto é só para ele saber onde é o lugar dele. Eu fiquei sem saber o que é que havia de fazer. Entramos para a sala, ele escondeu-se debaixo da mesa, Claro. com medo. E eu disse, então tu que és tão conhecedor, diz-me lá então, porque é que o cão está debaixo da mesa sem sair dali? Isto é... sai sim senhora. É claro que eu tive que tirá-lo debaixo da mesa
E ele ficou assim, cegadinho à frente dele, e ele disse, isto não é medo, isto é respeito. Pois, muito claro. bem. Não era medo, era, não Na era verdade, respeito, como era é medo. que Portanto, foi agora piorando. temos um treino de incentivos positivos, não é? Sim, na verdade aquilo que temos é treino onde a consequência desta aprendizagem, desta interação para o cão é sempre positiva. Claro. Além disto fortalecer, acima de tudo, o vínculo, torna que o Benji seja um indivíduo muito mais feliz e que faz os comportamentos que se pretendem de forma voluntária. Portanto, é fácil, nós complicamos, agressividade gera agressividade. Para a Ana foi todo um mundo novo de aprendizagem, mas o facto de ela ser muito resiliente é a chave para isto. Não lhe devolveram os 1.500 euros, não? Não. Pois não, lá está. Não. Era Aliás, o que eu nós pusemos, as famílias todas pusemos um processo em tribunal e estamos à espera que o senhor consigam notificar o Mas senhor. há mais pessoas burladas, não é? Muitas. Nós tivemos um caso, Muitas. inclusive aqui em estúdio, de uma família que também foi burlada com uma criança. Aliás, o cão foi entregue através da CMTV e afinal o cão não estava Não está nenhum. não estava Certificado, educado, não não estava estava. Nenhum dos cães estava. que estava nessa situação. Ou pode haver um caso ou outro em que, porque o cão, porque Era tiveram esperto. sorte, o cão, exatamente, e também dependendo da problemática de cada criança, e o cão se comporta lindamente, mas é uma questão ou de sorte ou de que realmente os donos Não é também talento. tiveram muita. Mas nunca, não. Daquilo que eu sei, daquilo que eu vi com outras famílias, e o Benji é um caso muito soft, Como é que porque há este alguns tipo a morder de coisas, criança. porque Pois. há aqui um nome pomposo, Associação Portuguesa de Cães. Os nomes, Da assistência. os nomes são sempre muito pomposos. E como é que este tipo de coisas pode acontecer, sendo que até Não. é uma associação que é facilmente identificável? Sim, e o problema é que esta associação também está conhecida pelo Instituto de Reabilitação Nacional. Exatamente. Portanto, Esse é o problema mais grave. E isto é o que levou a maior parte destas pessoas a confiar. recorrerem a E esta bem, não é? associação, Quer não é? dizer, se- Portanto, o vai no problema, sentido de o se problema tem está, este todo o perfil. quadro desta associação, e eu não gosto, nem quero pronunciar muito em relação a isso, mas todo o quadro levava a que as pessoas confiassem à partida no trabalho desenvolvido por esta associação. Só o tempo é que depois trouxe estas respostas, mas é naturalmente que as pessoas iriam recorrer a esta associação porque toda a conjuntura, o enquadramento da associação através do Instituto de Reabilitação remetia para lá. Quando o Benji, não sei se como eu estive aqui a brincar com ele, se calhar já disseste e eu não me lembro. Com que idade é que ele entrou pela porta? Ele, mais ou menos um ano, por aí, Sim. um ano e pouco. Um ano e Quanto pouco. tempo esteve até se Ainda tornar um cão estamos. absoluto? Eu Ainda sei que é um estamos. processo contínuo, Ainda mas estamos. até se tornar realmente um cão sociável. Passado 15 dias, um mês, a Ana, e está aqui para não me desmentir, disse: Pedro, já sinto claras diferenças. Claro. Claro que há todo um caminho a fazer, não Claro. é? Aliás, Não, mas não tem nada a ver. disse-me logo ao fim de Claro. 15 Agora dias, parece um cão nem um normalzinho. mês, disse-me: já sinto claras diferenças no Benji. Aliás, como podemos ver aqui, não é? Não me conhece lá nenhum, nem da fila do pão, não é? Porque eu acho que aquilo que aconteceu foi, o Benji teve ali uma fase complicada que não foi seguida como devia ser. Portanto, além de não ter sido treinado para aquilo que era suposto, teve indicações e comportamentos que não deveriam ser. É assim, eu nunca o maltratei, nunca lhe fiz mal, mas eu se calhar não lhe estava a saber transmitir aquilo. Mas é para isso que se vai a uma associação que se diz Exatamente. certificada e avalizada para treinar os cães, não é? Se nós soubéssemos Felizmente fazer tudo, existe fazíamos um sozinhos. Pedro Paiva nas nossas Olha, vidas. temos uma surpresa para Temos, ti. Vê lá temos. se te lembras deste teu aluno. Uma... Vamos Bom, pôr vamos ver. no ar. Este cão, Foi um aluno podemos dizer teu. que se chama Yuri. É o Yuri da Isabel, sim. É, da Isabel. Além do aluno, foi protagonista do SOS do Anos em Apuros. E Acho foi um que era caso mauzão muito... nas esplanadas, Sim, não era? a Isabel chegou a voar pela esplanada Pelas fora, esplanadas. assim, a cair, a ir de rojo com o cão E pela agora rua o Yuri fora. é pacífico. E Yuri Ele está gostava de alguma maravilhoso. animação nas esplanadas. Eu achava que as esplanadas eram estáticas e não tinha graça. O Yuri é um cão que é grande, é pujante. nota-se. Não pode ser. E a Isabel é muito pequenininha, muito magrinha. escolhido. Portanto, estava uma dupla maravilhosa, não é? Ela vai dando sempre feedback das evoluções. E também tenho muito orgulho nesta dupla E um de dono beijinho cão. para a Um beijinho para a Isabel. porque é a nossa espectadora assídua e que realmente fez questão de dizer, olha, finalmente vou ter o Yuri aqui no Manhã CM, eu vou seguindo também o Yuri. Nós estamos a pedir que nos enviem algumas fotos. Eu própria não mostrei e não selecionei desta vez uma fotografia Não há dos meus problema. cães. A nossa Vânia vai às mas nossas redes que a gente publica e a Vânia, se quiser, depois põe. Atenção, porque eu pedi à Vânia que passasse aquilo que eu elegi como o cão mais fotogénico do Facebook. Então, Vamos é ver daqui a pouco. Não é meu, é um cão que eu sigo nas redes e que eu adoro. Ele vive na Suíça, é um cão de um imigrante português, é o Nico. E vamos ver, também seguem o Nico
Vamos ver daqui a pouco o Nicolau. Resta-nos então agradecer à Ana, ao Benji, ao meu amigo Benji e ao Pedro Paiva. Um aplauso para os nossos convidados. Muito obrigado por terem vindo.